Alô você! Estamos aqui para mais um passo do nosso curso Vendas para quem nunca vendeu na vida. Quem já vendeu também pode se deliciar e pode também aprimorar a sua técnica fazendo esse curso. Mas vamos lá. Chegamos então ao passo tratamento de objeções. Mas afinal de contas, o que é uma objeção? Segundo o dicionário Silveira Bueno, objeção é uma contestação, um obstáculo, uma restrição que é imposta durante uma negociação, durante uma conversação. Segundo o dicionário Michaelis, é um argumento que se opõe a uma tese. E segundo eu mesmo, segundo Weber Abras, é a profissão de fé de um cliente. Como assim profissão de fé de um cliente? Todos os dias, vendedores saem às ruas ou então recebem os seus clientes nas lojas para vender. Todos os dias, os clientes vão para as ruas, vão para as lojas ou recebem vendedores nas suas residências, nas suas empresas, para fazer objeção. É literalmente isso, é um obstáculo, é uma restrição, é literalmente colocar uma dificuldade para que o processo de fechamento de vendas aconteça. Por que isso acontece? Por N motivos. Eu vou colocar esses motivos aqui para vocês. Mas geralmente, o que gera a objeção? Objeção a preço, objeção a prazo, a cor, tamanho, prazo de entrega, enfim, seu concorrente tem condições melhores, preço melhor, prazo de entrega mais rápido, enfim, o cliente nasceu para fazer objeções. Poxa, mas que coisa chata, hein, Weber? Não, tem uma boa notícia. É exatamente por isso que existem vendedores. Você imagine, por exemplo, se todo cliente já tivesse como definição, como profissão de fé, como eu brinquei, né? A ideia de comprar. Eu sou cliente, eu vou comprar indefinidamente, sem nenhum problema, sem esclarecer nenhuma dúvida, sem colocar nenhum obstáculo. Simplesmente a nossa profissão não existiria. Principalmente em tempos atuais, com o e-commerce tão forte, né, e cada vez ficando mais forte, simplesmente você coloca o seu produto lá na internet, coloca o seu produto à venda num quiosque eletrônico e o cliente chega e compra. É exatamente porque existem as objeções que sempre existiremos nós, vendedores. Esta é a boa notícia. Por quê? Porque a partir deste momento você começa a compreender que o profissionalismo de um vendedor está contido principalmente no tratamento das objeções. Daí esse passo do nosso curso se chamar tratamento de objeções. Eu inclusive vou criar um curso específico para tratar objeções. Vai se chamar, possivelmente, usina de tratamento de objeções. Por quê? Porque esta é a razão de existir, cada um de nós, vendedores. E existem 5 fatores que fazem com que o cliente crie objeções. Fator número 1, ele não acredita na sua promessa. Olha só que interessante. Aquilo que você prometeu para ele, de alguma maneira ele não está convencido daquilo e vai fazer uma objeção. 2, ele não confia ou não gosta de você. E olha só que interessante, você não demonstrou ser digno de confiança por algum motivo durante a conversação com ele. Talvez desde o primeiro momento lá na abordagem, você não o chamou pelo nome, você não o abordou da maneira adequada e de repente ele já estava lá desde o início da conversa preparado para fazer objeção e não fechar negócio com você. 3, ele não precisa do seu produto. Aqui é uma coisa grave, muito grave. Você talvez tenha errado lá na fase da pesquisa, buscando entender qual era o cenário em que ele se encontrava ou em que ele se encontra para adquirir o seu produto. E ele chegou à conclusão que não precisa. O erro aí pode estar com você. Você não qualificou, não pesquisou adequadamente o seu cliente. E pesquisou como? Com perguntas abertas, lembra disso? É por isso que se de repente você trabalhou o tempo todo com perguntas fechadas, é muito provável que ele chegue à conclusão que não precisa do seu produto. Você focou no produto, não focou no cliente. 3, ele coloca objeção também por um quarto motivo. Ele não tem urgência daquilo. Ele está fazendo somente uma pesquisa e tudo mais. Na demonstração,
você tem que colocar um caráter de urgência para ele. Ele entrou achando que não precisava daquilo e de repente está desesperado para levar aquela solução. E quinto, ele simplesmente não tem dinheiro. Como que você vai contornar essa objeção? Não tem jeito. Seu produto custa R$50 e ele não tem R$50 para pagar. Ponto. É uma objeção muito clara, muito contundente e por vezes definitiva. Então, recapitulando, seu cliente não acredita na promessa que você fez, não confia ou não gosta de você, não precisa do seu produto, não tem urgência dele ou não tem dinheiro. Baseado nesses 5 fatores, não necessariamente os 5 acontecem de maneira conjunta, né? Se acontecer, não tem venda que suporte, não tem vendedor que faça milagres, mas são esses 5 fatores que realmente fazem literalmente o alicerce para o seu cliente dizer não. E mesmo com esses 5 fatores, eu me atrevo a fazer algumas afirmativas aqui para você. 1. Geralmente são pouquíssimas objeções que os clientes fazem. Olha isso. Os clientes não se conhecem, não vão na sua loja ou não têm uma reunião com você de maneira conjunta, não combinam absolutamente nada, mas eu posso garantir para você, você tem muitos clientes, mas são poucas as objeções que eles fazem. Eu garanto isso para você. Eu já fiz até algumas apostas com alguns dos meus alunos, dizendo, olha, não passam de 3 as mais contundentes. Mas nesse caso aqui eu vou fazer uma afirmativa. São poucas as objeções que os clientes têm. O cliente geralmente tem pouca imaginação para criar objeção. E aí eu vou fazer uma afirmativa aqui. No máximo 5 objeções. Mais ou menos o mesmo número de fatores. Um passo além, mais uma afirmativa que eu faço. Essas objeções tendem a se repetir. Então são poucas objeções e as objeções se repetem. Com isso você chega à seguinte conclusão. Opa, se eu tenho muitos clientes, poucas objeções, e essas poucas objeções tendem a se repetir, opa, é só eu fazer o dever de casa, é só você se preparar adequadamente para aquelas objeções que o jogo está ganho. Concorda? Mas aí, calma, eu vou te contar uma coisa. Tem um 6º fator que quase ninguém fala sobre ele, mas eu faço questão de colocar aqui de maneira contundente, eu garanto para você. Seus clientes mentem. Puxa vida, Weber. Se o meu cliente mente, tem 5 fatores que ele utiliza, nos quais ele se baseia para poder fazer objeção comigo, como que eu vou, então, tratar a objeção? Isso é uma coisa que eu vou te contar na próxima aula, em que eu vou trazer uma técnica para você trabalhar as poucas objeções que existem, essas poucas que se repetem e, principalmente, neutralizar a mania do cliente mentir para você, para simplesmente fazer objeção e não fechar negócio, não comprar. Até a próxima aula.